Salve rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo de react. Dessa vez vai ser do canal Semente Geek. É um canal que tem o foco na cultura geek. Ele faz mais vídeos de Dragon Ball, mas agora ele está abordando alguns temas de Yu-Gi-Oh! E dessa vez a gente vai reagir ao vídeo que é o Iceberg Sombrio de Yu-Gi-Oh! Um vídeo que, para quem não conhece, é a mecânica de um vídeo iceberg, é mostrar curiosidades desde o pico do iceberg, que é o que todo mundo conhece, aí a cada nível ele vai mostrando uma curiosidade que nem todo mundo sabe, beleza? O vídeo vai estar aqui na descrição, vão lá, se inscrevam no canal e fica meu agradecimento aí por ter cedido a possibilidade de estar reagindo ao conteúdo dele. E também faça você aí um contato comigo para você estar mostrando o seu trabalho, querendo que eu reaja a alguma coisa, seja duelo, seja algo referente ao Yu-Gi-Oh! E a gente vai estar conversando tanto aqui nos comentários quanto lá no Instagram, no direct, se caso você queira que eu reaja a um conteúdo seu, beleza? Curte, compartilha, se inscreva se não for inscrito e bora lá para o Iceberg Sombrio de Yu-Gi-Oh! Olá, meu caro telespectador que está perdido nesse vasto YouTube de conteúdos toscos. Seja muito bem-vindo a mais uma película deste canal. Hoje nós iremos analisar as curiosidades mais estrogonóficas do mundo de Yu-Gi-Oh! Nesse vídeo em formato de iceberg, para dar mais visualizações. Então, se você gosta de Yu-Gi-Oh! E gosta desse tipo de humor extremamente duvidoso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e depois pega no meu camada 1. A ponta da fimose. Você sabia que o Yu-Gi-Oh! Clássico que a gente assistiu não foi o primeiro anime de Yu-Gi-Oh! Acontece que existiu um anime de Yu-Gi-Oh! Antes do Duel Monster de caráter extremamente duvidoso. Este Yu-Gi-Oh! Popularmente conhecido como Yu-Gi-Oh! Zero realmente parece ter relações com o Tinhoso. Olha só, parece que o Gilberto Barros não estava maluco. Esse anime era muito mais sombrio do que o que a gente viu na TV Globinho. E envolvia até tortura psicológica. E o pior de tudo, tem o Kaiba de cabelo verde. Eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre esse anime Yu-Gi-Oh! Zero. Então se você quer assistir quando ele sair, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse Yu-Gi-Oh! Zero eu peguei todas, eu acho que são 5 vídeos e assisti ele. Eu achei com uma temática bem interessante, bem parecido com o que a gente já conhece, mas o Yugi tem uma personalidade totalmente diferente. Não é aquele cara tão amistoso que a gente conhece, mas a construção é basicamente a mesma, mas só que, como ele falou, é mais pro lado sombrio. O Reino dos Duelistas é o torneio da primeira temporada de Yu-Gi-Oh! Contém regras extremamente viajadas, biluteteia das ideias, não havia necessidade de tributar monstros e tinha umas jogadas muito bizarras. Como por exemplo, quando o soldado de pedra do Yugi dá uma bilada na lua e destrói ela. E isso acaba influenciando no deck do Mako Tsunami, que era de monstros marinhos. Ou então quando o ataque elétrico do Rei Caveira dá mais dano no outro monstro porque eles estão na água. Ou pior, quando o Yugi funde o Cemitério de Mamutes, que é um monstro, com a Flecha Viva, que é uma carta mágica, e usa isso para destruir o Dragão Supremo de Olhos Azuis. Eu já falei sobre essas jogadas bizarras e o porquê que elas existem em um outro vídeo que eu vou estar deixando no card, caso você queira assistir. É porque é mais aquela questão de ser uma visão de RPG mesmo, ter uma interação com o campo, juntamente com os monstros que estão lá. Também tem aquela questão que não tinha pretensão de transportar isso para um card game, era mais para a questão de anime, ser uma narrativa. Então era bem mais simples do que a gente conhece hoje. Tem algumas cartas, algumas jogadas que foram adaptadas ao longo dos anos aí. A própria Ataque à Lua virou uma carta. Então agora a gente pode ter aqui uma noção de como é que era lá no começo, mas basicamente era uma visão mais pro anime do que pro card game em si. As cartas do anime são diferentes das versões originais. Por quê?
Você já deve ter percebido que as cartas que aparecem no anime são diferentes das versões que a gente encontra para comprar. Por que isso acontece? Existem dois prováveis motivos pelo qual as cartas são diferentes no anime e na versão comercializada. Lembrando que no Japão, as cartas que aparecem no anime são iguais às originais, tá? Só na versão americana, na versão brasileira e alguns países aqui da América do Sul que ela tem esse layout diferente. O primeiro provável motivo seria a preguiça da 4Kids de traduzir as cartas para os idiomas dos respectivos países. Preguiça. A 4Kids, para quem não sabe, é responsável por distribuir o anime na América do Norte, né, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil só pegaram a versão dos Estados Unidos e dublaram por cima. Então, por isso que o anime exibido para nós aqui do Brasil tem o mesmo layout da versão feita pela 4Kids. Então, a primeira explicação seria essa, preguiça da 4Kids. E a segunda explicação seria que existe uma lei nos Estados Unidos que impede, que não permite que produtos sejam comercializados em desenhos para criança. E Yu-Gi-Oh! Se enquadra em desenhos para criança, por mais que você ache que não. E basicamente a 4Kids teria adaptado o layout das cartas para uma versão que fosse diferente da comercializada, fazendo com que a exibição do anime nos Estados Unidos fosse aprovada. Não existe nenhuma explicação oficial do porquê o layout das cartas foi adaptado na versão americana. Esses são os dois prováveis motivos. Mas e aí, qual você acredita mais? Foi por causa da preguiça da 4Kids de traduzir as cartas ou foi por causa da lei americana? Comenta aí embaixo. Bom, esse é o ponto mais importante porque, como o pessoal fica sempre falando, a 4Kids é preguiçosa, para pensar um pouquinho. Será que é realmente preguiçoso você já ter um produto pronto, que no caso é o anime com as cartas em japonês, aí ao invés de você traduzir, você pega uma imagem e coloca e faz essa inserção em cima da carta? Ao contrário de tudo que o pessoal acha que ela é preguiçosa, no meu ponto de vista, ela teve um trabalho muito árduo, porque imagina você pegar um layout novo, você ter que colocar em cada carta, em cada episódio, e tem alguns pequenos momentos que tem uma movimentação quando o personagem mostra a carta. Então, preguiçosa é a última coisa que a 4Kids foi nesse assunto, porque é um trabalho muito oneroso você pegar em um produto pronto, você fazer uma inserção e essa inserção parecer que é o personagem que está segurando ela, porque obviamente não era aquela carta que ele estava manuseando. Então você fazer um trabalho de adaptação desse dá muito trabalho. E em questão da lei, foi por causa que a 4Kids não podia associar a carta a um produto que era comercializado, mas só que aí tem um ponto muito importante, porque ela recebeu um processo e esse processo não foi por causa que tem que desassociar o produto do brinquedo, não, porque eles tentaram fazer de uma forma, tentaram burlar, porque você tem basicamente 10, 15 segundos para você fazer a sua propaganda. Mas como eles estavam colando a propaganda com o anime, era basicamente você estender a propaganda. Então imagine que uma empresa ela tem 5 segundos para mostrar uma propaganda. Aí nessa propaganda você pega e coloca no finalzinho do seu desenho. Então você acaba ganhando mais segundos ou até minutos e fazendo uma propaganda no episódio inteiro. Então ela meio que estava excedendo esses minutos aí de propaganda que ela tinha, e por causa dessa associação que estava tendo do produto com o desenho, como é algo feito para crianças, acabou eles tomando um processo e tendo que fazer essas adaptações, e se estendeu para outros animes também. Mas foi por causa disso que, por eles tentarem burlar a lei, eles acabaram tomando esse processo aí e tendo que readaptar, fazer essa desassociação da carta japonesa para uma carta do anime de Yu-Gi-Oh! Camada 2. Abaixo da superfície. A relação do Kaiba com o Blue Eyes tem um motivo. O Kaiba é completamente obcecado pelo dragão branco de olhos azuis. No anime, a gente vê essa obsessão dele retratada de uma maneira bem leve, mas no mangá ele chega até a causar a morte de pessoas
para conseguir as cartas. Essa obsessão, essa relação dele com Olhos Azuis, vem do seu passado. O seu antepassado, lá no Egito Antigo, tinha uma paixão chamada Kisara, que carregava consigo o espírito do dragão branco de olhos azuis. E é por esse motivo que o Kaiba do presente é completamente obcecado pelo dragão branco de olhos azuis. Quem assistiu a Batalha da Cidade no anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, e principalmente quem leu o mangá, sabe um pouco mais dessas histórias do Kaiba. É exatamente isso, para quem também já assistiu meio que aquele spin-off lá no Arco das Memórias, tá lá, é basicamente isso que ele falou. Ataque infinito mais um. Em um certo duelo, o vilão invoca uma cobra, lá ele, que tem simplesmente ataque infinito. Aí a solução do Yugi para enfrentar essa cobra de ataque infinito é invocar um guerreiro de ataque infinito mais um. Esse duelo é puro meme. Até eu, criancinha vendo o anime, não consegui tancar esse episódio. Da onde que os caras tiraram infinito mais um, velho? Não tem condição não, mano. Realmente, esse não tem explicação. Esse é um negócio que não tem explicação. O primeiro layout das cartas era bem diferente. E eu não tô falando desse layout não, tô falando desse daí. As cartas nesse layout não só apareceram na versão japonesa do anime, como também foram comercializadas. Você pode ver que o ataque era um pouco maior, em uma caixinha do lado direito da carta, e do lado esquerdo a gente tinha a descrição. Conforme o passar do tempo, as descrições das cartas foram ficando muito grandes, e eles tiveram que criar um novo layout para caber essas descrições gigantes que as cartas estavam ficando. Por isso, eles diminuíram o ataque bem pequenininho no canto e adicionaram uma caixa maior para as descrições. Essas cartas com o primeiro layout são extremamente raras. É muito difícil você achar uma original com esse layout. É basicamente que, como ela veio da Bandai, eles resolveram fazer uma descrição em cada carta. Aí, como apareceram monstros com efeito, teria que acabar mostrando o efeito. É por isso que teve essa adaptação na caixa de texto da carta. Primo do Joey. Em Yu-Gi-Oh! 5DS aparece um personagem muito parecido com o Joey, lá do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. E ele mesmo alega ser Jesse Wheeler, primo de Joey Wheeler. Camada 3. Pouca iluminação. Dragão de Fogo do Bastion. Na abertura de Yu-Gi-Oh! GX, o personagem Bastion sempre aparecia com um dragão de água e um dragão de fogo. No anime, ele nunca invocou o dragão de fogo, ele sempre invocava o dragão de água. Existe uma teoria de que a Konami pretendia lançar essa carta do dragão de fogo, mas acabou desistindo. E essa carta nunca existiu, nem no anime, nem no TCG. Mas no meu bairro, ela existia. Aquelas mini cards falsificadas que vendiam nas mercearias, nos mercadinhos, elas sim tinha uma versão do dragão de fogo, aonde os caras simplesmente recortaram o mesmo dragão, o mesmo design que aparece na abertura e colocaram numa carta. Brasileiro é um gênio, completamente à frente até mesmo da Konami. É engraçado porque esse personagem do GX, ele tinha um potencial enorme, mas só que pela própria narrativa do anime acabou deixando ele mais para um alívio cômico, ou até mesmo um personagem esquecido lá, porque resolveram fechar mais no Zen, na Alex, no Chess, então não teve espaço de tela. Mas eu também gostava da proposta que tinha aquele personagem lá, de ser um inteligente, ter essa questão da composição química lá para fazer o dragão. Ele tinha um potencial gigantesco, o Bastion, mas infelizmente não foi abordado do jeito que deveria. Slifer na verdade se chama Osiris. Os 3 deuses egípcios apresentados no Yu-Gi-Oh! Duel Monsters têm seus nomes inspirados em deuses da mitologia egípcia. Temos o dragão alado de Ra, inspirado no deus egípcio Ra. Temos o obelisco, que é uma alusão às estruturas de obelisco que eram construídas pelos egípcios antigos como uma representação de sua adoração ao deus Ra. E temos o Slifer, que não faz alusão a nenhum deus egípcio. O que diabos é essa carta? Acontece que na versão original, o Slifer não se chama Slifer, e sim Osiris. E Osiris
é um deus na mitologia egípcia. E mais uma vez, essa diferença é responsabilidade da 4Kids. Quando ela foi traduzir o anime aqui para o ocidente, ela resolveu homenagear um de seus executivos, que se chamava Roger Slifer. Por isso, a carta Osiris aqui no ocidente é conhecida como Slifer. E aí, como você prefere chamar o Slifer? De Slifer mesmo ou de Osiris? Comenta aqui embaixo. A carta mais rara do jogo. No final de Yu-Gi-Oh! GX, quando o Jaden resolve fundir o Nels com a Yubel, usando a super polimerização, isso acaba formando o Nels Wiseman, ou Nels Wiseman, depende da pronúncia, que traduzindo de forma literal seria Homem Sábio, Nels Homem Sábio. Essa carta foi adaptada para o TCG como uma carta de tributo, ao invés de uma fusão. Isso não é nenhuma novidade no universo de Yu-Gi-Oh!, já que o mesmo acontece com a carta Orakite, que no anime é dito que ela é a fusão dos 3 deuses egípcios. Enquanto no TCG ela foi adaptada da mesma forma, como uma carta que requer o tributo dos 3 deuses egípcios. Porém, na Coreia, essa carta do Nels Wiseman foi impressa com um erro. Ela foi impressa como uma fusão. Obviamente esse erro foi corrigido, mas quem comprou essa versão do Nels Wiseman na carta roxinha, na carta de fusão, possui uma das cartas mais raras do jogo, que não podem ser usadas, infelizmente, mas não deixa de ser uma carta extremamente rara e é original. Então esse tipo de coisa não está restrito a aconteceu há muito tempo atrás, não, atualmente aconteceu. E eu tenho aqui as cartas Saque do Cupido, que no caso é uma carta de um monstro de efeito, e acabaram printando ele aqui na sua versão Synchro. Então a original é a de efeito e aconteceu isso. Mas só que o Wiseman, até para fazer uma referência a essa carta, acabaram fazendo o Nels Klugger. Então esse errinho aí que eles acabaram cometendo se transformou em um monstro que a gente pode estar utilizando agora. O vilão sempre está do lado esquerdo e o bonzinho do lado direito. Se você reparar nos duelos nos animes de Yu-Gi-Oh!, pelo menos a maioria deles, sempre mostra um quadro dividido entre o vilão do lado esquerdo e o herói do lado direito. Isso na maioria dos duelos. Por que será que isso acontece? Será que isso é uma forma da Konami mostrar sua posição política? Magic Card e Spell Card. As primeiras cartas mágicas do TCG possuíam entre o seu nome e a sua arte a escrita Magic Card, como você pode ver aí na imagem. Depois de um tempo elas foram modificadas e surgiu a escrita Spell Card. Você já deve imaginar o porquê essa mudança aconteceu, né? Os pais e mães boomers ao longo do mundo estavam proibindo seus filhos de jogar Yu-Gi-Oh!, alegando que eles estavam praticando magia. É bizarro, né? Se você chegasse na Idade Média e fizesse aquela piada de arrancar o próprio dedo, era bem capaz de você ser queimado na fogueira. Camada 4. Escuridão profunda. O mangá é completamente diferente do anime. O mangá de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters é completamente diferente do que vemos no anime. Muito mais focado no desenvolvimento da história dos personagens do que no card game, além de ser bem mais pesado e com mortes bem tensas. Algumas dessas mortes foram adaptadas, mas a maioria ficou no mangá. E as poucas mortes adaptadas para o anime, a 4Kids fez questão de censurar elas. Carta do Trunks Super Saiyajin. Existia antigamente um concurso de desenho da Konami, e quem vencesse esse concurso teria o seu desenho ilustrado em uma carta. Um garotinho chamado Tyler estava muito doente, e ele participou desse concurso. A Konami, como uma forma de homenageá-lo, resolveu fazer a carta do seu desenho. Tyler era muito fã de Yu-Gi-Oh!, mas também era muito fã de Dragon Ball. E a união dos seus dois animes preferidos acabou resultando nessa arte que virou uma carta. Como você pode ver, ela parece muito Trunks Super Saiyajin. E a Konami deu o nome da carta de Tyler, em homenagem ao garoto. E sim, o Tyler sobreviveu à doença, podem ficar tranquilos. Camada. Então, eu já tinha feito um vídeo que fala sobre essa carta, o processo que ela foi concebida, mas também na Konami Japão fazia essas promoções que as crianças desenhavam uma carta e a Konami transformava, tanto que a Drill Warrior, eu creio que também aquela Bruxa Camara Artista e o Bate-Bate são cartas que foram desenhadas por crianças e acabaram virando cartas do TCG aqui também, beleza? E a curiosidade mais interessante que o Tyler botou à venda
essa carta e ele conseguiu arrematar mais de 300 mil dólares nela, porque obviamente é uma carta única, só tem uma cópia no mundo, dessa que é do próprio Tyler, que dá basicamente mais de 1,5 milhão de reais. 5. O Zane possui depressão. Em Yu-Gi-Oh! GX somos apresentados ao Zane, o prodígio da escola de duelistas. Quando ele vai para o torneio mundial, ele acaba levando um pau e entra em depressão. Todos na escola sempre falavam que ele seria um duelista incrível. E de fato, para o nível de enfrentamento que ele tinha na escola, ele era um gênio. Mas comparado aos pica mesmo de verdade, ele não era lá essas coisas. E perder logo no seu primeiro duelo fez ele entrar em depressão. O anime não aborda muito bem o fato dele ter desenvolvido a depressão lá no torneio mundial, mas para um bom entendedor, e principalmente se você assiste um anime um pouco mais velho, fica muito claro que o Zane entra em depressão depois que ele volta desse torneio. Depressão é uma coisa seríssima. Se você tem sintomas de depressão, procure ajuda imediatamente. É só um pequeno adendo que o Zane, ele acaba assumindo essa forma dark aí por causa dessa derrota, mas também tem uma questão que ele tinha um apelido, que o nome dele é Ryo, aí chamam ele de Ryo Kaiser, que Kaiser é basicamente imperador. Então, como ele era o duelista mais promissor, mais hábil, ele perder acabou deixando ele nesse problema aí, que ele acabou sucumbindo às trevas por causa dessa questão aí. O Lacre de Orixalos. Existe uma carta que o Yugi usa no anime e que foi adaptada para o TCG de uma maneira bem polêmica. O Lacre de Orixalos, que na sua descrição estava escrito simplesmente que o perdedor do duelo deveria dar a sua alma ao vencedor. Obviamente, isso deu um problemão e a carta foi retirada de circulação e depois relançada com uma nova descrição. Quem tem essa primeira versão do Lacre de Orixalos tem uma das cartas mais raras do jogo, a Morte de Pegasus. O anime do Duel Monsters e o mangá são bem diferentes, eu acabei de citar isso na camada anterior. E uma das diferenças mais gritantes é a morte do Pegasus. Depois do duelo final entre o Yugi e o Pegasus no Reino dos Duelistas, o Bakura, que é muito melhor desenvolvido como vilão no mangá, aparece e enfrenta o Pegasus. E após vencer ele arranca o olho do milênio do Pegasus, causando a sua morte. Quem assistiu o anime vai lembrar que o Bakura tinha essa obsessão em conseguir todas as relíquias do milênio, mas no mangá, tanto o personagem quanto essa obsessão dele é muito melhor desenvolvida. Yu-Gi-Oh! É um anime cheio de curiosidades, e um vídeo só de Iceberg não seria o suficiente para colocar tudo aqui. Então se você quer mais vídeos de Iceberg de Yu-Gi-Oh!, comenta aqui embaixo. Se tiver bastante comentário pedindo um novo, eu posso trazer mais um. E se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Tô sempre postando 2 vídeos e de vez em quando sai um terceiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até mais. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Fica aqui novamente meu muito obrigado por ter podido reagir a esse vídeo aqui, cedido essa possibilidade. E também fica aqui novamente o convite para você que queira que eu reaja a um conteúdo seu. Vem aqui no campo dos comentários ou vai lá no Instagram através do direct e entre em contato comigo que a gente pode estar reagindo, beleza? No máximo é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui!